Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Gênesis capítulos 48 a 50. Chegamos ao final de Gênesis, e esse trecho que encerra esse livro prepara o terreno para o que virá em seguida no livro do Êxodo. Aqui estão os fundamentos, a esperança que Israel deveria alimentar enquanto no deserto, bem como o meio que seriam realizadas as divisões de terra quando chegasse a terra prometida. Esse trecho é iniciado com as bênçãos de Jacó. Antes de abençoar seus 12 filhos, Jacó se compromete em abençoar os 2 filhos de José, assumindo como também 2 herdeiros, 2 filhos de Jacó. Jacó toma para si os seus netos, como se fosse o pai deles, e os abençoa. Porém, quebrando a ordem social comum, Jacó faz aquilo que o Senhor tem feito ao longo de todo o livro, ao longo de toda essa história. Ele abençoa o mais novo, Efraim, em lugar do mais velho, Manassés. Ele cruza os braços e assim estende a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dando prioridade na bênção ao mais novo, assim como o Senhor tem feito ao longo de todo o livro, abençoando a Isaac em lugar de Ismael, abençoando a Jacó em lugar de Esaú, agora também abençoando a Efraim, mais do que a Manassés. Em seguida, a fala de Israel, de Jacó, para os seus 12 filhos. A primeira parte é marcada por muitas maldições pelo pecado. Rúben até começa com alguns elogios, sendo colocado como primogênito, como a força de Jacó, porém em seguida é condenado pelo seu pecado de ter tomado a serva de Raquel, Bila, e assim profanado a cama, o leito de seu pai. Simeão e Levi também são lembrados da consequência do seu pecado, sendo violentos e dizimando todos os homens da cidade de Siquém. Sim, Jacó amaldiçoa o furor, a ira desses homens. Porém, coloca Judá, também que havia pecado, como alvo da graça de Deus. Embora Judá também tivesse pecado, não ao seu pai, mas sim à sua nora, contra o Senhor, cumprindo com a sua obrigação, ainda assim Judá é abençoado e é colocado como o principal dos filhos, como aquele que herdaria o cetro, como aquele que governaria os seus irmãos. Os outros filhos também contam com bênçãos muito curtas, mas a outra bênção maior, além de Judá, é dada a José. Há um grande trecho onde destaca toda a graça de Deus e as bênçãos que seriam concedidas a José, o filho querido por Jacó. Após abençoar os filhos, Jacó dá as instruções sobre a sua morte e pede para ser sepultado em Macpela, naquela porção de terra que Abraão, seu pai, havia comprado para sepultar Sara. O próprio Abraão havia sido sepultado ali, bem como Isaac, como Rebeca e também como Lia. Jacó então morre e seus filhos cumprem exatamente aquilo que ele havia pedido e instruído. Devido à morte de Jacó, os irmãos de José se desesperam, temendo pela vingança de José após a morte de seu pai. José, porém, os lembra de que tudo o que aconteceu segundo o desígnio, segundo a vontade de Deus. Por mais que tivessem planejado mal, Deus havia transformado o mal em bem. O próprio José, em seguida, morre. É narrada a sua morte muitos anos depois, e a sua morte é marcada pelo seu desejo de ser sepultado na terra prometida. Ele relembra os seus irmãos de que o Senhor os visitaria e que quando isso acontecesse, que o levassem dali, que seus ossos não permanecessem no Egito. Como tudo isso se aplica a nós? Nós podemos ver primeiramente na bênção de Judá um prenúncio de Cristo, daquele que nasce da genealogia de Judá e que reina o seu povo com o cetro de justiça. Cristo é o grande rei sobre o seu povo. É em Cristo que a promessa, a bênção dada a Judá, se cumpre. E é através das boas novas anunciadas por Cristo que nós também podemos ver uma aplicação para a bênção dada a Manassés e a Efraim. Essa mudança
naquele aspecto social da bênção ser mais ao primogênito do que ao segundo filho, e que é invertida, revertida ao longo de muitas histórias, inclusive sobre a vida de Efraim e Manassés, abençoando a Efraim, o mais novo, em função do mais velho Manassés. Assim também, Deus escolheu as coisas loucas, aqueles que nada são, para confundir as sábias, aqueles que pensam que são alguma coisa. O próprio Jesus dá graças ao Pai por essa sabedoria em fazer isso. Cristo glorifica a Deus dizendo que ele ocultou essas coisas, o seu evangelho, a sua sabedoria, o seu ser, dos sábios instruídos, e os revelou aos pequeninos. O Senhor fez isso porque era do seu agrado, e que a única forma de conhecer ao Pai é através do seu Filho. Que o nosso coração descanse em Cristo. Se nós temos o conhecimento de Deus, não é porque temos mérito, não é porque somos melhores do que os outros, mas sim pela graça de Deus. O chamado para o Evangelho, a fé em Cristo, envolve submissão e humildade. O orgulho é totalmente contrário ao Evangelho de Cristo. Assim também, Israel deveria compreender, pelas palavras de Jacó e de José, que o Senhor estava conduzindo toda a história e que havia uma esperança final. Aquele povo, mesmo que passasse por dificuldades, por lutas, como os patriarcas passaram, ainda assim eram alvos do cuidado de Deus e alcançariam a promessa. A mesma esperança deve estar em nosso coração. Não importa o quanto nós soframos, quantas dificuldades passemos nesse mundo, o principal é estarmos em Cristo, é permanecermos em Cristo, é mantermos a esperança da promessa, é termos a certeza de que Deus já nos libertou do domínio do pecado, mas que haverá um dia em que seremos completamente limpos, em que o pecado já não mais será um desafio, não será mais um inimigo a ser vencido, mas sim será totalmente afastado de nós, quando seremos totalmente glorificados, impossibilitados de pecar. E assim viveremos para sempre, para a glória do nosso Rei. Que o nosso coração deseje isso, que tenhamos essa esperança viva no nosso coração, assim como José, que morreu na esperança da visitação do Senhor.